Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por mais um domingo que estamos aqui na casa do Senhor, para continuar louvando, engrandecendo e bendizendo ao nome de Jesus Cristo. Amém? Primeiro domingo do ano, não é? 2026. E só complementando o que a irmã falou, não é? A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram, não é, irmãos? Se alegrar com os que se alegram, mas acima de tudo a igreja, ela tem que ter a consciência de que a única certeza, humanamente falando, da gente é que um dia a gente vai partir, ou no arrebatamento coletivo ou no arrebatamento individual, não é? A irmã foi no arrebatamento individual, não é? E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia também diz para a gente estar preparado em tempo e em fora de tempo. Eu vou repetir o que eu falei. A Bíblia diz que nós temos que... Basta só um pouquinho, Cláudio, por favor. A Bíblia diz que temos que estar preparado em tempo e fora de tempo. Preparado para quê? Para justamente nos encontrar com o Senhor, não é? Só vai se encontrar com o Senhor e só vai habitar com o Senhor para sempre nas regiões celestiais aquele que está preparado. E para estar preparado e para estar diante do Senhor, nós temos que ter, é uma redundância, nós temos que ter preparação. Mas como é que eu vou me preparar? O que é a preparação? Não é? É um assunto que a gente vai falar aqui hoje, é sobre a preparação. É sobre estar ou não estar preparado. É sobre ter ou não ter relacionamento com Deus. É sobre ir ou não ir ao céu. É sobre conhecer ou não conhecer a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo 19. João capítulo 19. Vamos ler alguns versículos. A igreja achou, diga amém. Amém. João 19, a partir do versículo de número 28, que diz o seguinte: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo de caniço, chegaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. A gente acabou de ler aqui, irmãos, um texto, alguns versículos de um texto que fala sobre a crucificação de Cristo. Para muitas pessoas é um texto enigmático, para outras pessoas nem tanto assim. E para alguns estudiosos da palavra, a Bíblia ela é cheia de textos e de contextos, não é? Nem todo mundo, eu sempre costumo falar que nem todo mundo que lê Bíblia entende Bíblia. Ler Bíblia é diferente de entender Bíblia. A gente sempre costuma falar essas coisas, por quê? Porque nós em si temos o grande costume de não se atentar ao contexto do texto.
não fazer perguntas à Bíblia. O porquê que isso está aqui? O porquê que isso foi colocado aqui? E aí é onde mora o segredo de muitas situações que está acontecendo no mundo evangélico, no mundo afora. É por isso que tem que ser levantado muitas seitas, muitas heresias, muitas pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, mas que não pregam o Evangelho de fato, leem Bíblia e pregam texto sem contexto, leem Bíblia e não pregam Bíblia, falam da Bíblia e não vivem a Bíblia. E aí as pessoas começam a ser levadas em um mar de fábulas, em um mar de enganação, em um mar de heresias, em um mar de tudo quanto é coisa, menos nas águas tranquilas da palavra de Deus. E João, conhecido como o discípulo amado, não é? O apóstolo do amor, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Cristo, não é? João, o mais amado entre os 12, João vem relatando alguns textos aqui para a gente, João vem dando alguns detalhes da crucificação que muitas vezes passa pelo sentido. E um detalhe que João deixa para a gente aqui, irmãos, é que no momento da crucificação havia um vaso cheio de vinagre no Calvário, no Gólgota. Mas para pensar, o que é que um vaso cheio de vinagre estava fazendo no lugar de suplício das pessoas, que era o Gólgota, que era o lugar da crucificação? É uma pergunta e está no texto. E muitas vezes a gente não faz porque a gente não está acostumado a ler texto com o seu contexto. A gente simplesmente pega os textos e vai lendo. E Bíblia não se lê assim. A apologética Bíblia manda a gente fazer uma defesa de fé. Como é que eu vou defender a minha fé se eu não entendo quase nada da Bíblia? Como é que eu vou defender a igreja, o cristianismo e o evangelho se eu não entendo nada da Bíblia? Ou quase nada da Bíblia? Aí é onde está o problema da igreja do século 21. É uma igreja que não lê, é uma igreja que não tem contexto de texto, é uma igreja que não para mais para meditar, é uma igreja que muitas vezes só quer o hoje, o agora e o já. É uma igreja que aos poucos está se desconectando de Deus, sem perceber. Eu acho engraçado, sabe, Ivan, o silêncio que a igreja faz. E aos poucos a gente começa, irmãos, a perceber a seriedade da coisa em que a igreja está começando a andar. Um povo que não entende Bíblia, um povo que não lê Bíblia, um povo que não entende contextos bíblicos, é um povo fadado a fracassar. É um povo fadado a andar dentro de fábulas. É um povo propício a andar dentro de doutrinas estranhas, ou heresias, ou caminhos heréticos, porque está deixando de prestar atenção da Sagrada Escritura. Mas voltando para a pergunta que eu fiz, o que é que estava fazendo um vaso cheio de vinagre no momento da crucificação de Cristo? Hoje nós entendemos o vinagre, hoje século 21, né? Ano de 2026. Hoje nós entendemos o vinagre como tempero, como um condimento, não é assim? A gente coloca vinagre no vinagrete, coloca vinagre na salada, coloca vinagre, aonde mais, Ivan? No feijão, não é isso? Eu de cozinha sou uma negação, não é? A gente conhece vinagre hoje como um condimento, como um tempero. Só que na época de Cristo, não. O vinagre da época de Cristo não era tempero, não era condimento, não é? Não era uma especiaria da cozinha. E o que era o vinagre na época de Cristo?
O vinagre na época de Cristo, meus irmãos, ele era uma mistura de vinho estragado com suor humano e restos de excrementos humanos. Para que isso? Porque ele muitas vezes era usado como anestésico, tão amargo igual a fel, ele era usado como anestésico. E, segundo os estudiosos da Bíblia, ou alguns arqueólogos bíblicos, aonde havia vasos com vinagre, havia banheiros públicos. O banheiro público na época de Roma, na época do Império Romano, que Israel, na época de Cristo, era governado pelo Império Romano. Não é? E naquele local ali havia um banheiro público, onde os soldados romanos usavam. Era uma pedra de mármore, e nesta pedra de mármore haviam vários buracos. E cada um sentava ali e fazia a sua necessidade. E na frente, aonde o soldado sentava, na frente, tinha um caminho com água. E na frente deste caminho com água, estava o vaso com vinagre, com uma esponja e um caniço. Por quê? Porque quando ele terminava a sua obra de arte, ele pegava a esponja com o caniço do vinagre, colocava na água que passava nos seus pés e se limpava. Terminou de se limpar, ele colocava aquele vinagre, aquele caniço com a esponja, de volta dentro do pote do vinagre, que também servia para a esterilização. Ou seja, o vinagre que deram a Cristo é justamente isso que você está pensando. A humilhação de Cristo foi tão grande que eu e você não faz ideia o que ele teve que pagar para que eu e você hoje pudesse estar aqui. E muitas vezes eu e você não vive o cristianismo que é para viver. Porque muitas vezes a gente não conhece os contextos bíblicos. O soldado romano pegava o caniço com o isopo, colocava na água, se limpava e devolvia o caniço com o isopo sujo para o pote de vinagre, para a esterilização do isopo e do caniço. E pegaram aquele pote de vinagre com o isopo e com o caniço e colocaram na boca de Cristo. E João traz para a gente este contexto, e João traz para a gente essa história, porque João quer deixar na nossa mente o alto preço que Cristo pagou. E João traz à nossa memória o preço que Cristo pagou por nós pecadores. E a igreja do século 21, irmãos, infelizmente, ela tem vivido um apagão espiritual. Eu estava conversando na minha classe Ágape há 8 dias atrás, que eu estava dando uma aula lá, e eu estava falando que o mundo evangélico está vivendo uma espécie de letargia, vem se apagando. As pessoas parecem que estão se apagando, estão cada vez mais envolvidas com o mundo e com as coisas do mundo, e estão se esquecendo de Cristo e das coisas de Cristo.
E quando a gente fala em apologética, e quando a gente fala em defesa de fé, a gente vem trazendo na nossa memória, irmãos, princípios. E um dos maiores princípios que nós temos que ter em mente é o princípio da adoração. E os maiores princípios que nós temos que ter em mente é o princípio do culto. Eu falei aqui alguns tempos atrás que tem pessoas que vêm à igreja que não sabem nem o que é o culto. Não sabem nem o que é cultuar. Vem porque tem que vir. Deus não recebe qualquer coisa. Culto não é eu vim trazer, não é eu vim buscar. Culto é eu vim trazer. O sentido do culto é eu trazer para o altar e sacrificar. Não é eu vim buscar. Não é eu vim só pedir. Não é eu fazer Deus de gênio da lâmpada e fazer pedidos. A petição faz parte do culto, mas não é o essencial do culto. O essencial do culto é o sacrifício que eu trago para oferecer no altar. E muitas vezes estamos esquecendo de princípios. E quando eu esqueço de princípios, eu começo a fazer a coisa errada. E o errado Deus não recebe. Mas eu tenho que entender a palavra de Deus pela palavra de Deus. Eu tenho que discernir a Bíblia pela Bíblia. Evangelho não é só eu pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço e dizer que sou crente. Evangelho não é só dar a paz de Cristo. Evangelho não é só vir para a igreja. A Bíblia diz que aqui há 5 tipos de igreja: visível, invisível, militante, triunfante e joio. Quem você é? A visível dá a paz de Cristo? Dá. A invisível, que é o irmão que subiu, já deu a paz de Cristo? Deu. A militante, é eu e você, dá o amém de Cristo? Dá. O triunfante, que é o irmão que subiu, já deu o amém de Cristo? Já. A igreja que é joio, dá a paz de Cristo? Dá. Dá o amém de Cristo? Também dá. Quem é você na fita? Seja a diferença. Aprenda a ser a diferença. Não seja mais um. Não queira você ser apenas mais um. Queira você fazer a diferença. Mas para mim fazer a diferença no reino de Deus, eu tenho que primeiro me dispor ao reino de Deus. Eu tenho que primeiro entender as coisas do Espírito, para poder eu andar no Espírito, porque Deus ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito. Andai no Espírito, tudo leva a gente ao mundo espiritual, porque é princípio. Tudo é regido no mundo espiritual, para poder se materializar no mundo físico. Nós temos que entender que tudo parte do mundo espiritual. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Porque Deus é Espírito. Ou será que eu estou andando tão ocupado com as coisas deste mundo que estou morrendo no mundo espiritual? Há 2 tipos de visão. Há a visão horizontal e há a segunda visão, que é a visão vertical. Para onde eu estou olhando? Só para as coisas do mundo? Ou eu estou continuando com a minha visão no meu alvo, que é Cristo? Para onde eu estou olhando?
João vem trazendo a gente, irmãos, lembranças de que o sacrifício de Cristo foi mais do que eu e você pensa. O sacrifício de Cristo, além de ser físico, mental, espiritual, também foi vergonha, também foi humilhação. E que muitas vezes eu e você, irmãos, não dá valor porque não conhecemos a história do cristianismo. E isso é uma vergonha para a igreja. A igreja não conhecer a história da igreja. Como é que eu posso pregar a igreja se eu não conheço a história da igreja? Como é que eu posso pregar a Cristo se eu não tenho comunhão perfeita com Cristo? Como é que eu posso falar do reino de Deus se eu não vivo o reino de Deus? Como é que eu posso defender a Bíblia se eu não conheço nada da Bíblia? Eu vou repetir, a igreja do século 21 está vivendo um apagão dentro do Evangelho. Porque está querendo ser deixado por fábulas, por dancinhas, por modismo, por mundanismo. E o povo fica olhando para mim. Vocês estão entendendo o que está sendo pregado aqui, irmãos? Diga amém. Jesus nos chama a uma responsabilidade. Ser evangélico é ter responsabilidade com o reino. E não ser apenas, ou não viver apenas uma religiosidade. De religiosidade o inferno está cheio. De religiosidade o mundo está cheio de gente religiosa. Religiosidade não faz efeito no reino. Eu tenho que entender o Evangelho como o Evangelho ele é. Eu tenho que discernir a Bíblia pela Bíblia. E a partir do momento que eu não sei o que é, irmãos, Bíblia, eu estou correndo um sério risco de errar o caminho dos céus. A partir do momento que eu não sei o que é o Evangelho, eu estou correndo um sério risco de errar o caminho do céu. Porque quem nos leva ao reino de Deus é a palavra de Deus. E a partir do momento que eu não identifico a palavra de Deus como palavra de Deus, ou eu não vivo a palavra de Deus como ela manda eu viver, eu estou correndo um sério risco de não ir para o céu. A Bíblia fala que só existem dois caminhos. Ou eu estou indo para cima, ou eu estou indo para baixo. Não existe a terceira via. Ou eu subo, ou eu desço. É por isso que é importante o conhecimento bíblico. É por isso que é importante, irmãos, a gente está sempre participando de escola bíblica dominical, de discipulado, de seminário. Vir aos cultos, vir à igreja, participar de oração, orar mais, jejuar mais. Isso é o que Cristo pede da gente. Esse é o sacrifício que Ele pede. O maior sacrifício Ele já fez, que foi abrir a porta dos céus para mim e para você entrar. Que a porta do céu estava fechada. O homem conseguiu fechar a porta do céu para ele mesmo, com o pecado. O homem escolheu pecar. O homem escolheu o caminho da morte espiritual. E Jesus disse: não, o homem tem que viver dentro do mundo espiritual junto comigo. E Jesus veio e sacrificou-se por mim e por você. E o único sacrifício que Ele pede é que a gente tenha obediência à sua palavra. Mas para a gente obedecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque é pela palavra de Deus que eu conheço, é pela palavra de Deus que eu entendo, é pela palavra de Deus que eu me relaciono
me relaciono, é pela palavra de Deus que eu me santifico, e é pela palavra de Deus que eu alcanço o meu alvo, que é Cristo. E é por Cristo que eu me salvo. Deus nos chama a uma reflexão dentro da sua palavra. Deus nos chama a um maior entendimento dentro da sua palavra. Ô irmãos, pensa numa coisa que eu fico triste, é quando eu vejo o crente cheio de mimimi. Doente espiritual, raquítico espiritual. Eu sempre costumo falar que toda pessoa nasce bebê, lógico, né? Ninguém vai nascer gigante. Todo bebê, quando nasce, ele toma o quê? Leite. O leite para o bebê é bom porque o bebê vai crescer. Mas aquele bebê, quando tiver com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, aquele leite lá vai fazer efeito? Se ele continuar tomando aquele leite, ele vai deixar de crescer. Vai ficar raquítico. Vai parar de se desenvolver. E a mesma coisa é o crente. O crente, quando vem à igreja, ele chega aqui bebê. Ele começa a tomar leite. Começa a tomar leite, vai lá para o discipulado, vai para a classe Novo Viver, e vai ficando por ali, e ele vai crescendo. Aí o crente passa 2, 3, 4, 5, 10 anos dentro da igreja, tomando leite. Se ele continuar tomando esse leite, ele vai deixar de se desenvolver. Ele vai ficar um crente raquítico. Ele vai passar a ser pedra de tropeço para os outros irmãos. Vai ficar um crente doente. E dentro das igrejas por aí, cheio de crentes doentes. Crente que não tem mais estabilidade emocional. Crente que não consegue mais perdoar. Crente que não fala com crente dentro da igreja. Crente que não suporta crente dentro da igreja. Crente isso, crente aquilo. Você está doente. Você deixou de ser bênção e passou a ser pedra de tropeço. Mas o Espírito Santo tem te chamado para um novo relacionamento com você dentro da palavra. Cresça dentro da palavra. Entenda a palavra. Viva mais a palavra. Cresça dentro da palavra. Vocês estão percebendo o risco do crente quando ele deixa de observar a palavra? Mesmo estando dentro da igreja. Crente, quando está dentro da igreja, que deixa de observar a palavra, irmão, ele está correndo um sério risco de ficar ou de se transformar em pedra de tropeço. Porque ele deixou de crescer. E quando a gente deixa de crescer, irmãos, a gente começa a parar e vai parando quem está do nosso lado. Porque a gente vai começando a dar trabalho para o outro. É por isso que João traz a gente a uma reflexão. É por isso que a Bíblia nos traz, irmãos, para uma reflexão. De entendermos princípios. Para poder fazer a coisa certa. Dentro do princípio bíblico. Porque a partir do momento que eu não entendo o princípio bíblico, eu começo a fazer a coisa errada. E eu fazendo a coisa errada, Deus não recebe. Abel e Caim é um grande exemplo disso. Um fez a coisa certa e Deus recebeu. O outro fez a coisa errada e Deus não recebeu. Princípio bíblico. Já parou para perceber que tem muito crente, irmãos, que ele dá um passo para frente, 2 para trás? Um passo para frente, 2 para trás. Ele não consegue desenvolver. E por que ele não consegue desenvolver? Princípios. Nós temos que ter princípios. Nós temos que entender princípios bíblicos para poder eu fazer a coisa certa e eu crescer dentro do reino espiritual.
A pregação desta noite aqui é uma reflexão para a grande responsabilidade que nós temos dentro do Evangelho. Jesus nos chamou para uma responsabilidade dentro do seu reino. Jesus nos chamou para um verdadeiro relacionamento com o Pai. Jesus foi humilhado. Jesus foi morto na cruz, porque eu e você não tinha condição de fazer isso. Ele veio em nosso lugar. Ele se despiu de sua glória e se entregou aos homens, para que os homens deixassem ele como ovelha muda que foi ao matador. E a partir daí, eu e você pode ter de novo, irmãos, livre acesso ao trono da graça. Mas eu e você tendo livre acesso ao trono da graça, não nos dá direito de chegar no trono da graça de todo jeito. Não é porque as portas da graça se abriu para mim e para você, que isso faz com que eu chegue na porta da graça de todo jeito. Porque Deus, Ele é santo. E nós temos que andar em santidade. Ah, irmão, mas eu peco. Eu também peco. O bem, como o Paulo diz, né? O bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu já tenho feito. Faz parte da natureza caída do ser humano. Mas a Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então vivemos debaixo da graça. Mas para que eu possa viver debaixo da graça de uma maneira íntegra e ter acesso ao trono da graça, eu tenho que entender o Evangelho. Porque a graça, ela me dá perdão pelos meus pecados e me dá acesso ao trono de Deus. Amém? Amém. Mas a graça não me dá liberalismo. E tem muitos irmãos vivendo em liberalismo. Liberalismo é diferente de liberdade. Muitos estão vivendo em liberalismo. Muitos estão baixando as suas guardas. Muitos estão deixando o caminho de santidade para andar segundo os ditames do mundo. Porque o mundo aparentemente é bom. Porque o mundo aparentemente é mais bonito. Porque o mundo aparentemente é mais legal. Porque o mundo aparentemente é mais colorido. Porque o mundo aparentemente é mais chamativo. Mas o final do caminho do mundo é morte espiritual. Não é vida eterna. Então nós temos que entender, irmãos, a palavra de Deus pela palavra de Deus. Jesus nos chama a uma grande responsabilidade: ser crente fiel. Não basta só dizer que é crente, porque crente todo mundo é. Basta eu crer em alguma coisa. Eu sou crente. Mas ser crente fiel a Deus é bem diferente. Andar em caminho de santidade é bem diferente. Andar em caminho de relacionamento com Deus é bem diferente. Está sempre de atalaia. Está sempre vigilante. Isso é o caminho que Cristo pede para a gente, irmãos. Mas para mim estar em atalaia, para mim estar em caminho de vigilância, eu tenho que ter princípio. Eu tenho que estar fundamentado dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é a bússola que vai me levar ao céu.
Se eu não sou guiado pela Bíblia, eu estou sendo guiado pelos ditames do mundo. Se eu não ando em caminho mais de santidade, eu estou andando em caminho do mundo. Se eu não estou mais me conectando com Deus, eu estou automaticamente me conectando com o mundo. Só existem dois caminhos. Um pode te levar ao céu e o outro pode te levar para um lugar que não é o céu. Não existe terceira via. Ou eu subo ou eu desço. E João vem trazendo a gente, irmãos, esses alertas. Uma coisa que eu acho bonito em João é porque nos evangelhos de João, no evangelho de João, nas cartas de João, que são as 3 epístolas, e no Apocalipse, João ele dá detalhes de Cristo. João ele traz para a gente informações que os outros apóstolos não colocaram. João ele é rico em detalhes. João ele é rico em texto e contexto. É uma coisa que está faltando na igreja, nos irmãos da igreja. Quando eu falo a igreja, eu falo a igreja de um modo geral, não é? Texto e contexto. Esse texto tem contexto. Isso que está sendo pregado é o contexto do texto. E não simplesmente pregar o texto, falar do texto, ler o texto e pregar outra coisa. Ler o texto e pregar outra coisa. Isso não é Bíblia. A apologética bíblica, que é a defesa de fé, ela vai ensinar a mim e a você a defender a palavra, viver a palavra como a palavra é, entender a igreja como a igreja um dia foi, lá no Atos dos Apóstolos, como a igreja andou dentro da Idade Média através dos séculos, e como a igreja chegou no século XX e no século XXI, como a igreja está e possivelmente como a igreja será. A história é longa. E é uma pena que poucos se interessem pela história da igreja. Fazemos parte da igreja e muitas vezes não nos interessamos pela nossa história. Ora, para mim você está aqui, irmãos, hoje, muito sangue lá atrás foi derramado. Muitas pessoas lá atrás morreram como mártires. E muitas vezes eu e você não está nem aí pelo sangue daquele que foi derramado. Porque a gente não conhece a nossa própria história. A Bíblia, para chegar aqui hoje e a gente ter livre acesso à palavra, livre acesso à palavra, foi o que Martinho Lutero defendeu na Reforma. Livre acesso, as pessoas ter livre acesso à Bíblia. Ele não defendeu a livre interpretação da Bíblia. E é o que a gente está vendo aí hoje. Hoje estamos vendo a livre interpretação da palavra. As pessoas leem Bíblia e interpretam a seu bel prazer, sem nenhuma hermenêutica, sem nenhuma exegese, sem nenhuma apologética, sem nenhuma teologia, sem nenhum fundamento. É por isso que o mundo aí hoje está cheio de hereges e levando muitos para a perdição. Lutero defendeu o livre acesso. Eu tenho que ter livre acesso à palavra. Mas ele não defendeu a livre interpretação. E a partir do momento que eu não entendo Bíblia pela Bíblia, eu começo a entrar no caminho da livre interpretação, com uma coisa bem pequenininha. Sabe o que é que está matando o homem hoje? Uma coisa bem pequenininha. O eu. Eu acho, eu sou, eu quero, eu penso, eu vejo assim, eu acho que é assim. E a gente muitas vezes deixa de nos centralizarmos na palavra para ir para o achismo. E o achismo é o que está matando muito crente dentro das igrejas. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu vejo isso, eu vejo aquilo.
E esse achismo está muitas vezes nos distanciando de Deus. Os irmãos entenderam? Digam amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Tem alguém na igreja que não é evangélico?